Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Prepcast. Esse é o nosso episódio de número 8. Meu nome é Flávia Menezes e estarei aqui com vocês tratando sobre as notícias do TST dos últimos 15 dias. Ao contrário do último episódio que estive com vocês, nosso episódio de número 6, esta semana está recheada de notícias, inclusive com novas teses do TST. Então, bora para o nosso cardápio? A primeira notícia trata da empresa aérea que deverá incluir comissários de bordo no cálculo da cota de aprendizes. O TST estabeleceu 12 novas teses em recursos repetitivos. Frigoríficos responderão por morte de trabalhador em misturadeira de hambúrguer. A empresa é condenada por assédio eleitoral nas eleições de 2022. Sindicato obtém justiça gratuita em ação coletiva sem comprovar a insuficiência financeira. Portuário avulso consegue adicional de risco já recebido por empregado de porto. Eu sei que vocês adoram o tema portuário. Empregada pública demitida grávida e em período pré-eleitoral será reintegrada. Recurso ordinário é tempestivo se protocolado até as 24 horas do último dia do prazo. A aceitação do uso de EPI quebrado não afasta a indenização ao trabalhador que cortou o pé com facão. E nossa última notícia, empresa de telefonia condenada por transfobia contra empregada transexual. Então vamos agora começar com a nossa primeira notícia. Essa nossa primeira notícia é do dia 28/4. E ela trata sobre a inclusão dos comissários de bordo na cota do cálculo de cota de aprendizes. O artigo 429 da CLT, que foi inserido pela Lei de Aprendizagem, que é a Lei 10.097, determina que as empresas têm que contratar entre 5% a 15% de aprendizes para as funções que exigem formação profissional. Diante disso, o Ministério Público do Trabalho ele ajuizou uma ação civil pública em face da Latam, considerando que a Latam deveria contratar 985 aprendizes, mas somente comprovou a contratação de 619. O ponto central da discussão foi a inclusão ou não dos comissários de bordo no cálculo da cota de aprendizes. O TRT-15 havia decidido que os comissários de bordo são uma função que exige uma habilitação técnica e, devido a essa exigência de uma habilitação técnica, seriam excluídas da cota de aprendizagem, da base de cálculo. Mas o ministro relator, que foi o ministro Cláudio Brandão, destacou que o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é a Lei 7.565 de 86, e também a lei que regulamenta as profissões de aeronautas, que é a Lei 13.475 de 2017, não especificam se os certificados exigidos para a função de comissário se equivalem a uma habilitação de nível técnico. E com base nessa legislação, entendeu que, embora essa função demande uma formação profissional, ela não está descrita no Catálogo Nacional de Curso Técnico, então ela não seria necessária uma habilitação técnica. Diante disso, deve ser incluída, sim, na cota de aprendizagens. Portanto, a 7ª turma do TST, com essa fundamentação, determinou que a Latam tem que incluir a função de comissário de bordo no cálculo da cota legal de aprendizes e também condenou a empresa a pagar um dano moral coletivo no valor de R$500 mil. E o fundamento do dano moral coletivo foi porque, ao negar a inclusão dos comissários na cota de aprendizes, houve uma restrição no mercado de trabalho para os jovens. E essa restrição no mercado de trabalho gera o dano moral coletivo. E teve dois pontos também interessantes na decisão. A primeira, o cargo de inspetor de bordo já era incluído pela Latam na cota de aprendizagem, então o inspetor de bordo também é incluído na cota de aprendizagem, mas o TST confirmou que os cargos de gerente de aeroporto e mecânico de aeronave não devem ser considerados na cota. O primeiro, que é o gerente de aeroporto, porque é um cargo de gestão, e o segundo, que é o mecânico de aeronave, porque essa função, sim, demanda uma formação técnica específica. Então, portanto, o mecânico de aeronave está excluído por causa da formação técnica. Vamos agora para a nossa segunda notícia. A segunda notícia também é do dia 28/4
E essa notícia é a de que o TST estabeleceu 12 novas teses pelo incidente de recursos de revistas repetitivos. Aqui eu vou passar brevemente sobre cada uma das teses, tá? Tese de número 100, tema de número 118, a partir da vigência da Lei 13.342 de 2016, os agentes comunitários de saúde têm direito ao adicional de insalubridade em grau médio, independentemente de laudo técnico-pericial, em razão dos riscos inerentes a essa atividade. Então, agentes comunitários de saúde não precisa de laudo técnico-pericial. Tema 119. A dúvida razoável e objetiva sobre a data do início da gravidez e sua contemporaneidade com o contrato de trabalho não afasta a garantia de emprego à gestante. Esse tema aqui é quando aqueles casos em que é 1, 2, 3 dias faz diferença na concessão da garantia de emprego. Então, aqui fala que essa dúvida razoável e objetiva não afasta o direito à garantia de emprego à gestante. Tema 120. É indevida a multa do artigo 467, no caso de reconhecimento em juízo de vínculo de emprego quando impugnada em defesa à natureza da relação jurídica. Tema 121. O auxílio alimentação não tem natureza salarial quando o empregado contribui para o custeio, independentemente do valor da sua coparticipação. Então, se o empregado contribui com qualquer valor para o auxílio alimentação, ele não tem mais a natureza salarial. Tema 122. A ausência de apresentação dos registros de jornada pelo empregador doméstico gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho alegada na petição inicial, que pode ser lidida por prova em contrário, conforme a prevê a Lei Complementar 150 do doméstico mesmo. Então, sem controvérsia aqui nesse tema. Tema 123. A alteração nos regulamentos internos da CONAB, que garantiam aos seus empregados a incorporação da gratificação de função ao salário, não afeta os empregados que já tinham direito adquirido, independentemente da decisão do Tribunal de Contas da União pela supressão das referidas rubricas. Tema 124. A cessação da conduta ilícita após a propositura da ação civil pública não impede por si só o deferimento de tutela inibitória, que visa prevenir práticas ilícitas futuras. Esse tema ele é muito importante e ocorre de muitos magistrados mesmo errarem. Então, se após o ajuizamento da ação civil pública a empresa para de fazer aquela conduta ilícita, isso por si só não faz perder o objeto da ação civil pública, porque a tutela inibitória, ela visa efeitos futuros. Então, mesmo que a empresa cesse a conduta ilícita, ainda assim deve ser concedida a tutela inibitória para prevenir as práticas ilícitas futuras. Tema 125. Para fins de garantia provisória de emprego previsto no artigo 118 da Lei 8213, não é necessário afastamento por período superior a 15 dias ou a percepção do auxílio doença acidentário, desde que reconhecido após a cessação do contrato de trabalho o nexo causal ou concausal entre a doença e as atividades empenhadas no curso da relação de emprego. Tema 126. Aplica-se a prescrição trienal prevista no artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, à pretensão contida na ação de indenização por dano em ricochete, que é o dano indireto ou reflexo. Então, é a prescrição do Código Civil de 3 anos. Tema 127. Extinto o contrato de trabalho na vigência da Lei 3.467, Reforma Trabalhista, é devida à aplicação da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, quando o empregador deixar de entregar os documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes em até 10 dias do término do contrato, ainda que as verbas rescisórias sejam pagas no referido prazo. Esse tema aqui é muito importante, porque não era uma jurisprudência pacífica, inclusive eu mesma não dava esta multa do artigo 477 nesses casos em que não são entregues os documentos, mas aqui houve uma pacificação de que é sim devida a multa do artigo 477, mesmo que seja no caso de não entrega dos documentos. Tema 128. O exercício concomitante da função de cobrador pelo motorista de ônibus urbano não gera direito à percepção do acréscimo salarial. Então, se ele é motorista e também é cobrador, não tem direito ao acréscimo. E o último tema, o 12º,
Tema 129. O adicional de periculosidade integra a base de cálculo das horas variáveis dos aeronautas. Passamos então aqui brevemente pelas 12 novas teses do TST e vamos para o nosso terceiro tema do nosso cardápio. Nossa terceira notícia é do dia 29/4/2025, que fala sobre frigoríficos, os frigoríficos, conforme essa notícia, responderão por morte de trabalhador em misturadeira de hambúrguer. Nesse caso, um trabalhador de 37 anos, que atuava em Dourados, na manutenção de máquinas industriais de grande porte. Então, vejo que a função dele era fazer a manutenção. O acidente ocorreu em 2021 durante a manutenção de uma misturadeira de massas de hambúrguer, que estava instalada na sala de preparação da fábrica. Quando o trabalhador estava dentro da bacia da misturadeira, apertando alguns parafusos, ele foi atingido por algum dos eixos girantes da máquina e morreu em razão do impacto e das lesões. O juízo de primeiro grau entendeu que a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima, que não bloqueou a energia da misturadeira e também não fez o teste de energia zero antes de entrar no tanque para apertar os parafusos. Assim, afastou a responsabilidade das empresas e o TRT 24 manteve a decisão do juiz de primeiro grau. Mas o TST reverteu essa decisão. O ministro relator, que foi o ministro Hugo, entendeu que o trabalhador, por atuar nesta função de manutenção de máquinas industriais de grande porte, ele estava exposto a um risco maior de acidentes que os demais trabalhadores. Então, ele não estava só trabalhando com aquela máquina, ele fazia a manutenção. Então, por isso, para o ministro, as inúmeras regras de proteção previstas na NR12 também corroboram para esse entendimento de que esse trabalhador estava exposto a um maior risco. Segundo o relator, não é possível atribuir a culpa exclusivamente ao empregado. Mesmo que se provasse que antes de entrar na cuba da misturadeira, ele não teria desenergizado a máquina, isso também não afastaria o nexo causal entre o acidente e o risco da atividade. A culpa exclusiva da vítima somente ocorre quando o acidente de trabalho tem como única e exclusiva causa a conduta do empregado, sem nenhuma relação com o risco inerente às atividades exercidas, o que não se verificou no caso. E por isso, a primeira turma do TST decidiu que a JBS e a Seara devem responder pelos danos morais sofridos pela família. Então, aqui entendeu-se que, tendo em vista o risco maior que esse trabalhador sofria, isso acaba afastando a culpa exclusiva, porque o acidente não decorreu apenas e exclusivamente da conduta do empregado, mas tinha ali um fator do risco pela função desempenhada. Nossa próxima notícia, a notícia também do dia 29/4, que fala que a empresa é condenada por assédio eleitoral nas eleições de 2022. Nesse caso, uma vendedora trabalhou para uma empresa no dia 3 a 26 de outubro de 2022, entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais. E na reclamação, ela relatou que a empresa fazia pressão psicológica para que os empregados se posicionassem publicamente a favor do então presidente da República, que concorria à reeleição. A gestora forçava os trabalhadores a revelar o voto e criava situações para expor a ideologia política e religiosa preponderante pela empresa, deixando clara a possibilidade de demissão de quem não adotasse a mesma linha. E às vésperas do segundo turno, a trabalhadora que entrou com a ação e mais 3 colegas foram dispensados. Para demonstrar suas alegações de que fora demitida por não ter manifestado apoio ao candidato da empresa, ela juntou ao processo alguns áudios e algumas mensagens de aplicativos. A empresa de defesa negou a perseguição ideológica ou partidária e falou que mesmo que prepostos tenham expressado alguma preferência por determinado fato, determinado candidato, tal fato seria garantido pela Constituição. Essa foi a defesa da empresa. Mas, diante das provas que foram produzidas, ficou comprovado o assédio eleitoral e também a pressão religiosa por causa das orações diárias que ocorriam, e a empresa foi condenada a pagar R$8.000 de indenização, que era correspondente a 5 vezes o salário da vendedora. E o TRT 17 deixou claro que a interferência ostensiva do empregador atenta contra o livre exercício dos direitos políticos e o sigilo de voto e ultrapassa os limites do seu poder diretivo. Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista.
Seguindo, vamos para a nossa quinta notícia. Sindicato obtém justiça gratuita em ação coletiva sem comprovar a hipossuficiência financeira. Uma notícia do dia 30/4. Como vocês sabem, pessoas jurídicas não basta a declaração de hipossuficiência para conseguir a justiça gratuita. Então, pessoas jurídicas, que nesse caso também se incluem os sindicatos, devem comprovar a sua hipossuficiência para receber esse benefício. Mas, neste caso, o sindicato estava atuando como um substituto processual em uma ação coletiva contra um município para discutir diferenças salariais, direitos individuais homogêneos de parte da categoria profissional. Quando o sindicato ele atua como um substituto processual em uma ação coletiva, aplica, no caso, o microsistema de tutela coletiva, que é formado pela Lei 7.347, que disciplina a ação civil pública, pelo Código de Defesa do Consumidor, 8.078, de 90, que prevê a concessão da justiça gratuita, salvo se for comprovada a má-fé da parte autora do agente. Como não houve, nesse caso, nenhum indício de má-fé do sindicato, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça foi indevido. Então, a segunda turma do TST deferiu os benefícios da justiça gratuita ao sindicato, pois considerou que é aplicável ao caso a legislação da tutela coletiva e afastou a exigência de comprovação da hipossuficiência que é prevista na jurisprudência do TST, que é a regra para pessoas jurídicas, incluídos os sindicatos. Mas no caso, como era uma ação coletiva que defendia direitos individuais homogêneos, deve ser concedida a gratuidade da justiça sem a necessidade de comprovação da hipossuficiência. Então, a decisão garantiu a isenção do pagamento de custas e também dos honorários advocatícios sucumbenciais. Próxima notícia, notícia de portuário. No dia 5/5/2025, portuário avulso consegue adicional de risco já recebido por empregado de porto. A terceira turma do TST reconheceu o direito de um trabalhador portuário avulso de receber o adicional de risco do OGMO. O OGMO é o órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso, e nesse caso era do Porto de São Francisco do Sul, que fica em Santa Catarina. Para a terceira turma, o fato de os trabalhadores avulsos se sujeitarem a um regime de exploração diferenciado dos portuários com vínculo permanente, por si só, não autoriza um tratamento diferenciado. A Lei 4.860 de 65 disciplina o regime de trabalho nos portos organizados e prevê o adicional de risco para remunerar aspectos relativos à insalubridade, periculosidade e outros perigos. A norma também estabelece que as suas disposições se aplicam a todos os servidores ou empregados dos portos organizados sujeitos a qualquer regime de exploração. Por isso, o relator, o ministro José Roberto Pimenta, também fundamentou a sua decisão além da Lei 4.860, na tese de repercussão geral, que é o tema 222 do STF, que já pacificou o tema de que, sempre que for paga ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de risco também é devido nos mesmos termos aos trabalhadores avulsos. Segundo o STF, o fato de os avulsos terem outro regime não autoriza o tratamento diferenciado entre eles. Então, tanto o portuário avulso quanto o empregado com vínculo permanente dos portos devem receber o adicional de risco, devem ter o mesmo tipo de tratamento. Próxima notícia. Empregada pública demitida grávida e em período pré-eleitoral será reintegrada. Notícia do dia 5/5. Uma auxiliar de suporte administrativo foi admitida em agosto de 2009, após aprovação em concurso público. Contudo, em junho de 2014, a empresa dispensou sem justa causa, com aviso prévio indenizado, que projetava o fim do contrato para o dia 30 de julho. A profissional, então, pediu na justiça sua reintegração, porque estava grávida no dia da rescisão e também porque ela não poderia ser demitida em período pré-eleitoral. Então, eu trouxe essa notícia principalmente por causa do período pré-eleitoral. O contrato de trabalho, se considerada a projeção do aviso prévio, teria se encerrado no dia 30 de julho de 2014, ou seja, dentro do prazo de 3 meses antes das eleições presidenciais de 2014. E a Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 97, veda a dispensa sem justa causa de agentes públicos no período pré-eleitoral. E conforme a jurisprudência do TST, que é a orientação jurisprudencial, a OJ 51 da SDI1, a vedação também se aplica às empresas públicas. Então,
Além da gravidez, que a empregada estava no período de estabilidade, no caso também ela estava no período pré-eleitoral e não poderia ser dispensada. E por isso a 7ª turma do TST não alterou a decisão que invalidou a dispensa da empregada pública e reconheceu seu direito à estabilidade pelos 2 fundamentos: por estar no período de estabilidade devido à gravidez e por estar no período de estabilidade por ser um período pré-eleitoral. Na sequência, temos uma notícia que trata sobre prazos. Recurso ordinário tempestivo se protocolado até as 24 horas do último dia do prazo. É uma notícia do dia 7/5. E por que temos uma controvérsia aqui sobre o prazo até as 24 horas do último dia? Porque o TRT5, o TRT da 5ª Região, em seu regulamento interno, estabelecia um prazo diverso. Estabelecia que a protocolização do recurso ordinário teria que ocorrer até as 20 horas do último dia do prazo. E no caso aqui em que está a discussão, o recurso tinha sido interposto às 20h14, ou seja, 14 minutos depois do prazo da regulamentação interna do TRT5. Neste caso, então, o ministro Agra Belmonte, que foi o ministro relator, destacou que a Lei 11.419 de 2006 e também a Instrução Normativa 30 de 2007 determinam que os atos processuais realizados eletronicamente são tempestivos se enviados até as 24 horas do último dia do prazo. Além disso, a súmula 4 do TRT5 foi editada antes desta lei e, portanto, não pode se sobrepor à norma federal. Por isso, a 7ª turma do TST decidiu que o recurso ordinário interposto até as 24 horas, que foi às 20h14, deve ser sim considerado tempestivo, independentemente da norma interna do TRT da 5ª Região. Na sequência, nossa próxima notícia trata sobre acidente de trabalho. Nós vemos que temos muitas notícias, sobre acidente de trabalho, infelizmente. É uma notícia do dia 9/5 e fala que a aceitação do uso do EPI quebrado não afasta a indenização ao trabalhador que cortou o pé com facão. Um cortador de cana-de-açúcar sofreu um acidente de trabalho. O motivo é que ele estava utilizando um EPI estragado que contribuiu para que ele machucasse com facão e com isso perdesse 5% da flexão do seu pé esquerdo. O TRT tinha afastado as indenizações que tinham sido deferidas pelo juiz de 1º grau, pois tinha entendido que o acidente foi culpa exclusiva do empregado. Segundo o TRT, o acidente teria ocorrido em razão de um ato inseguro que foi praticado pelo próprio empregado, que, considerado por ser um trabalhador experiente, não poderia ter aceito trabalhar com EPI estragado, que foi uma pederneira. E esse trabalhador confessou que ele utilizou esse EPI mesmo estando estragado. O trabalhador recorreu ao TST e a 5ª turma, sendo o relator o ministro Douglas, votou no sentido de restabelecer a primeira sentença, a sentença do juiz de 1º grau, que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. O ministro Douglas destacou que, na relação de emprego, o trabalhador tem direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio das normas de saúde, higiene e segurança, que é o artigo 7º, inciso 12 da Constituição, e também destacou o ministro que é obrigação do empregador cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, que é o artigo 157, inciso 1 da CLT, de modo a garantir um ambiente de trabalho rígido, saudável e seguro. Então, nesse cenário, é responsabilidade da empresa não apenas fornecer os EPIs, mas também tem que fazer a manutenção, a reposição dos equipamentos de proteção, conforme o item 6.6.1 da NR6, e além disso, além de fornecer, manter e repor, também deve fiscalizar o uso adequado e eficiente dos EPIs, o que não aconteceu no caso que está em discussão. Então, o ministro Douglas destacou que o TRT, ao atribuir a culpa exclusiva pelo acidente ao trabalhador, ao cortador de cana, em razão do uso de equipamentos de proteção danificado, violou o artigo 157, inciso 1 da CLT. E, portanto, então, a empresa foi condenada a pagar os danos morais e materiais decorrentes do acidente do trabalho. E só por curiosidade aqui, a indenização por danos morais foi no valor de R$35 mil. É sempre bom a gente saber os valores para a gente ter um parâmetro na hora de condenação, seja para o magistrado, seja para quem está estudando e vai fazer algum exercício com esse tema. Próxima notícia
Empresa de telefonia condenada por transfobia contra empregada transexual. Essa notícia é do dia 9/5/2025. A empregada disse na ação trabalhista que foi admitida em maio de 2021 como operadora de telemarketing e que nunca teve seu nome social respeitado pela empresa, mesmo todos sabendo que ela era uma mulher transexual. Sofrendo preconceito, ela disse que chegou a procurar a direção para relatar as condutas discriminatórias, sendo bem recebida, mas dias depois ela foi demitida. O juiz de primeiro grau condenou a empresa, que foi a Datamétrica, a indenizar a trabalhadora em R$10 mil por conduta de transfobia no ambiente de trabalho e também dispensa discriminatória. Em sequência, a sentença foi confirmada pelo TRT da 5ª Região. No recurso, a empresa observou que a empregada prestava serviços em uma instituição bancária com rígidas regras de segurança e informação. Por isso, o nome social apenas poderia ser incluído em documentos caso ela tivesse feito a mudança do seu nome no registro. A empregadora lembrou que o nome social da empresa fazia parte dos canais internos e também no crachá. Quanto ao uso do banheiro, a empresa informou que eles eram utilizados conforme a identidade de gênero sem qualquer restrição. E a empresa também negou a alegação da demissão discriminatória e lembrou que nada foi provado e que a empresa sempre prezou pela diversidade. A segunda turma do TST considerou correta a condenação da empresa ao pagamento dos danos morais, porque, segundo a relatora, que foi a ministra Maria Helena Malman, os fatos narrados evidenciaram uma violação grave aos direitos da empregada, gerando angústia e constrangimento, incompatíveis com o dever de respeito à dignidade da pessoa humana. E, de acordo com a ministra, os órgãos públicos e as empresas privadas devem respeitar o nome social dos funcionários e clientes. O nome social é uma forma pela qual a pessoa trans se identifica e quer ser reconhecido socialmente nas diferentes instituições. A ministra observou ainda que o STF, no julgamento da ADO 26, reconheceu a transfobia como espécie de racismo, vedando práticas discriminatórias contra pessoas transgênero. A recusa em utilizar o nome social configura uma afronta à dignidade da pessoa humana e gera os direitos a danos morais. E, por fim, quanto à restrição do uso de banheiro, a ministra destacou que o direito ao uso de banheiro condizente com a identidade de gênero resulta da proteção à dignidade e à igualdade, sendo a restrição a esse direito uma forma de discriminação direta. Então, vejam aqui que, destacando mais novamente sobre o valor da indenização, nesse caso, o valor da indenização foi de R$10 mil pela conduta de transfobia no ambiente de trabalho. Mas vejam que não utilizava nos canais oficiais da empresa, mas informalmente, o crachá, em documentações, ela utilizava o nome social. Então, com certeza, isso foi sopesado ali para a definição da indenização por danos morais. Então, seja um advogado quando for pedir na petição inicial, um magistrado quando for fixar na sentença, quem estiver estudando for fazer algum exercício sobre esse tema, é interessante vocês sempre dar uma olhada ali na indenização por danos morais, que tenha jurisprudência ao condenado para ter um certo parâmetro. Espero que tenham gostado das notícias dessa semana. Tivemos diversas notícias interessantes e aguardo vocês no nosso próximo episódio. Beijos! Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista.